Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos resolver toda a prova de Química que caiu no concurso para o curso de formação de oficiais Bombeiro Militar do Amapá no ano de 2025. Eu já resolvi aqui no canal toda a prova de Física desse concurso, toda a prova de raciocínio lógico e matemático e agora vamos fazer a de Química também. A primeira questão é sobre reações químicas, mais especificamente sobre combustão completa e incompleta. E para você que fez parte da nossa mentoria, preparando para esse concurso, se você assistiu às aulas do professor Meniclen Penafor, na parte de Química, ele jogou lá o bizu, ele falou, olha, vai cair questão sobre queima completa e incompleta, fica ligado. E caiu mesmo, duas inclusive, né? Então vamos lá. Diz assim, ó, um incêndio em uma fábrica de plásticos produziu uma grande quantidade de fumaça escura. Os materiais queimados eram apenas polipropileno e polietileno, dois aí no caso hidrocarbonetos, não é verdade? Ou seja, compostos orgânicos que podem sofrer tanto combustão completa quanto incompleta, a depender das condições em que tais reações acontecem. No presente caso, considerando as informações do texto, a combustão dessas duas substâncias. Olha, ele falou que formou grande quantidade de fumaça escura. Então a gente já sabe que a queima foi incompleta, viu, galera? Quando a queima é completa, o produto da combustão é o gás dióxido de oxigênio, CO2, tá bem? E quando a queima é incompleta, vai formar o monóxido de carbono, CO, e a fuligem, que é o carbono grafite, aquele carbono pretinho, né, em forma de pó, só que ele fica suspenso na fumaça ali, tá bem? Então vamos lá, a gente já sabe que foi queima incompleta, então vamos procurar a alternativa que fala isso. Letra A, formou monóxido de carbono e fuligem? Sim. O que caracteriza uma combustão completa? Não, então essa aqui está errada. Formou monóxido de carbono e fuligem? Sim. Substância presente nos dois tipos de combustão? Também não, tá bem? Porque na queima completa a gente tem a formação apenas do o único produto é o dióxido de carbono. Foi incompleta, produzindo monóxido de carbono e fuligem, além de outras substâncias. Correta. Então, a alternativa C, queima incompleta. Letra D, foi completa? Não, a gente já sabe que não. Letra E, formou exclusivamente água, dada a grande quantidade de oxigênio presente na atmosfera? Nada a ver, não é? Então, primeira questão, alternativa C. Segunda questão, mais uma típica aí, né? Sempre tem uma questão de ácidos e bases, na verdade. Dessa vez, inclusive, na prova teve mais de uma questão que abordou esse tema. Bora lá. Em uma rodovia, um acidente envolvendo caminhões causou vazamento de ácido sulfúrico, está aqui a fórmula, né, molecular dele, ocasionando, dentre outras intempéries, interdição e enorme congestionamento. Para evitar danos ambientais, equipes dos bombeiros aplicaram cal apagada, hidróxido de cálcio, CaOH2, né, sobre o local. Essa intervenção promoveu uma reação química em que se formaram sulfato de cálcio, que é um sal, beleza, e água. Então foi uma típica reação de neutralização. Um ácido reage com uma base, tá? E gera sal e água, tá bem? Então é uma reação aí de neutralização. Vamos lá. Nesse caso, no que se refere às funções inorgânicas, tá bem? As funções inorgânicas, só para lembrar, são aquelas, né? Ácido, base, sal e óxido, tá? Letra A. O ácido sulfúrico reage com o hidróxido de cálcio, produzindo outro ácido e água? Não, né? Outro ácido não, né? Produziu sal e água. Letra B. A cal apagada, que é uma base, correto, reage com o ácido sulfúrico e forma um sal, que é o sulfato de cálcio, e água em uma reação de neutralização. Perfeito. Letra B está corretíssima. Letra C. O ácido sulfúrico se decompõe em sal e base? Não. Primeiro, ele não está se decompondo, né?
E ele está, na verdade, reagindo ali numa reação de dupla troca ali, que a gente pode considerar, né, de neutralização. E não é também um sal e uma base, tá? Então, errado a letra C. O sal formado, sulfato de cálcio, é um reagente que inicia a neutralização do ácido. Beleza. Na verdade, o sulfato de cálcio ele é o produto aqui da reação, tá? Então, ele não é um reagente, beleza? E também não é ele que neutraliza o ácido, é a base. Letra E, a cal apagada e o ácido sulfúrico são produtos da reação? Não, eles são os reagentes, na verdade, eles estão do lado esquerdo aqui da nossa reação. Então, essa questão aqui, letra B, a correta. Terceira questão, também envolvendo ácidos e bases e algumas noções de reações químicas, tá bem? Então, entender tipos de reação, quem são reagentes, quem são produtos, essas coisas, tá? Diz assim, ó, durante o combate a um incêndio em uma instalação de processamento de metais, 11 bombeiros sofreram queimaduras em uma explosão que ocorreu enquanto tentavam extinguir um incêndio de sódio metálico, tá? Em sódio metálico. Esse incidente ilustra a rapidez e a imprevisibilidade com que uma situação aparentemente comum envolvendo materiais perigosos pode mudar, com consequências trágicas. A reação química envolvida foi, nós temos aqui, ó, a reação balanceada é sódio metálico reagindo com água, né, no estado líquido, gera o hidróxido de sódio aquoso, tá, que é uma base forte, mais o gás hidrogênio, né, que vai se desprender ali, e calor, tá bem? Aí tem aqui a fonte, né, que é uma notícia aí que realmente aconteceu essas queimaduras aí dos bombeiros. Considerando os fundamentos da química aplicada ao combate a incêndios e a ocorrência dessa reação, nesse caso, o sódio. Então vamos lá, ele está se referindo ao sódio. Letra A, o sódio metálico é relativamente estável em contato com a água e por isso incêndios envolvendo esse metal podem ser combatidos com jatos controlados de água ou neblina, como no incêndio de classe A. Erradíssimo, né? Primeiro que o sódio não é estável em contato com a água, ele reage explosivamente com a água, altamente reativo. E segundo que, justamente por ele reagir com água, não poderia usar jato de água para controlar o incêndio. Letra B. O sódio metálico reage com a água, formando uma substância corrosiva e gás oxigênio. Bom, não é o gás oxigênio que forma, tá? É o gás hidrogênio, como já está mostrado, inclusive, na reação aqui em cima. Sendo possível utilizar extintores de água no combate ao incêndio. Também não usa água no combate ao incêndio com sódio metálico. Tá? Então, errada a letra B. Letra C diz o seguinte, o sódio reage com água formando um sal e água, tá? Caracterizando uma reação de neutralização entre ácido e uma base. Não, o sódio vai formar hidróxido de sódio, que é uma base, tá bem? Então, ele não forma um sal, tá certo? E também não é uma neutralização, né, entre ácido e base. Letra D. O sódio reage violentamente com a água. Sim. Produzindo hidróxido de sódio? Sim, como ele já mostrou na reação lá em cima. Gás hidrogênio inflamável e calor. Correto. Por risco de explosão, o combate deve ser feito com extintores de pó seco para metais combustíveis, classe D, e nunca com água. Perfeitamente colocado na letra D a resposta. Correto. Letra E, o sódio metálico reage com água formando uma substância ácida. Errado, é uma base. Por isso, incêndios envolvendo esse metal pode ser apagado com extintor à base de espuma mecânica. Não. Tá? Então, a resposta correta é a letra D. Quarta questão de química, também envolvendo combustão e um pouco de noções de polaridade, de como que uma substância é miscível ou solúvel em outra. Tá? Diz assim, ó, em uma rodovia, um caminhão-tanque carregado com etanol, tá? O etanol está aqui, é um álcool, né? Tombou e pegou fogo. O etanol é um líquido inflamável, capaz de evaporar facilmente, sim, ele é volátil, né? E formar vapores combustíveis em contato com o ar, correto, né? O que aumenta o risco de explosão e propagação do fogo. O incêndio se alastrou rapidamente devido à alta volatilidade e inflamabilidade da substância. Sim, são as duas características aí que estão sendo mencionadas.
exigindo o uso de espuma química pelos bombeiros. Nesse caso, no que se refere às substâncias químicas, o etanol, vamos lá, o que diz sobre o etanol? O etanol é um hidrocarboneto composto apenas por carbono e hidrogênio? Errado, olha, ele já deu aqui a fórmula molecular aqui em cima. Então ele tem oxigênio também na fórmula, não é só carbono e hidrogênio, tá? E ele também não é um hidrocarboneto, é um álcool. Por isso sua queima é incompleta e não pode ser controlada com extintores? Também não, né? Letra B. Tem o oxigênio removido pela espuma química, o que impede que a substância evapore e se misture com a água presente no ambiente. Ter o oxigênio removido, não, né, gente? Porque o oxigênio ele não está dissolvido lá no material. Ele faz parte da própria molécula do etanol, tá bem? Então não vai acontecer essa que é a espuma remover o oxigênio, não é isso não, tá? E impedir que ele evapore também, não é isso não. Letra C. O álcool é uma substância polar, correto. Por isso não se mistura com a água, incorreto. Né? A água é polar também, então ela vai misturar com o etanol. Né? Inclusive é isso que acontece nas bebidas alcoólicas, né? Tem etanol misturado com água. Deve ser combatido com jatos de água pressurizada? Não. Tá? Letra D. O etanol tem a evaporação acelerada pela espuma química aplicada? Não, né? O objetivo da espuma é justamente conter a evaporação, evitar que ele se volatilize. E assim consome mais rapidamente o combustível e extingue o fogo de forma eficiente. Não, você jamais vai controlar um incêndio estimulando que ele queime mais ainda, né? Mais depressa. Tá? E a letra E, só pode ser ela correta, né? O etanol libera vapores que podem se inflamar facilmente, por ser inflamável e volátil. É exatamente o que já está dito lá em cima, no próprio enunciado da questão. Então, letra E, correta. A última questão dessa prova de química também fala sobre ácidos e bases e sobre reações químicas em geral. E diz assim, ó, o vazamento de amônia em uma indústria química mobilizou equipes dos bombeiros para a contenção da emergência. Então vazou amônia lá, né, NH3, como já está dito aqui no próprio enunciado. A amônia é um gás tóxico, incolor e com odor irritante, utilizado amplamente na indústria. Além dos seus riscos à saúde, sua manipulação exige conhecimento técnico e químico por parte dos profissionais envolvidos. Sobre a substância amônia e sua relação com a atuação dos bombeiros e medidas de segurança química, considere a assertiva 1. A amônia, ao reagir com a água, forma o hidróxido de amônio, base fraca que libera íons hidroxila, o que justifica o seu caráter básico segundo a teoria de Arrhenius. Correto, né? A amônia de fato reage com a água, formando hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio de fato é uma base fraca, tá bem? Que libera íons hidróxido, né? E segundo a teoria de Arrhenius, ácido-base, os ácidos eles têm uma liberação de H+, né, em água, e as bases OH-. Então, essa primeira aqui está correta. Segunda, em situações de vazamento, a contenção do gás amônia pode ser realizada utilizando névoas de água que ajudam a absorver o gás e diminuir sua concentração no ar. Então a gente vai usar a névoa de água, né? Uma água que vai ser aspergida ali no ambiente. Essa água vai interagir com a amônia e vai retirar a amônia do ambiente, tá bem? Verdade, isso vai acontecer, tá? A água vai ser usada ali para capturar boa parte dessa amônia que está ali se volatilizando e isso vai ser usado para conter realmente a amônia. Porém, vamos deixar essa 2 aqui de stand-by, porque tem um detalhe aí que a gente precisa comentar. Vamos ver a 3. Caso houvesse um foco de incêndio durante o vazamento de amônia, seria indicado o uso de extintores de pó químico seco, cujo bicarbonato de sódio, né, NaHCO3, se decompõe com o calor, liberando dióxido de carbono, que ajuda a abafar as chamas conforme a reação. Aí tem aqui, né, o hidrogênio carbonato de sódio, que é conhecido como bicarbonato de sódio. Ele se decompõe formando carbonato de sódio
o gás carbônico e a água, tá bem? De fato, o gás carbônico vai estar presente e ele vai ajudar a conter as chamas. Tá bem? Então, está correta a terceira. Quarta, a amônia, ao entrar em contato com a água, pode formar o hidróxido de amônio, que é um sal, segundo a teoria de Arrhenius? Errado, né? O hidróxido de amônio é uma base, tá bem? A gente até viu isso aqui na primeira assertiva. Sendo importante considerar essa reação no combate a incêndio e vazamento. Então, a gente sabe que a 4 está errada, tá? A gente sabe que a 1 e a 3 estão corretas. Então, como a 4 está errada, a gente já pode eliminar a alternativa C, a D e a E. Vai sobrar a alternativa A e B. Aí vem a questão. Por que essa questão aqui levanta polêmica? Porque no gabarito oficial está escrito que é a alternativa A, tá bem? Então ele considerou como certa a afirmativa 2. Por que essa questão é polêmica? Porque aqui ele fala assim, ó, que a água pode absorver o gás, no caso a amônia, e diminuir a sua concentração no ar, né? Ela remove a amônia do ar. Beleza, eu falei agora há pouco que de fato isso acontece. Só que quando ele fala de absorver, a gente está falando que a amônia vai se dissolver no volume ali da água. E de fato isso acontece. Porém, esse não é o único processo envolvido, porque a amônia vai realmente se dissolver na água, né? Ela tem uma grande solubilidade em água, a amônia, mas uma parte da amônia também vai reagir com a água, né? Um processo não físico somente, mas um processo químico também. Tá? É uma porção pequena da amônia que vai reagir com a água em comparação ao que foi dissolvido? Sim, mas quando ele fala que ele absorve, dá a entender que ele apenas absorve e não que ele também reage. Tá? Então gerou uma interpretação aqui ambígua, né? Você pode dizer que quando ele fala que ele absorve o gás, ele está capturando esse gás, vamos dizer assim, removendo esse gás do ar para poder conter a volatização e o espalhamento do vazamento. Beleza, se você considerou isso, essa assertiva está correta e aí a resposta vai bater com a do gabarito, letra A. Agora, se você falou, não, mas não aconteceu só absorção, também teve reação aqui. Aí você consideraria essa 2 errada e a sua resposta já seria a B. Aí, nesse caso, contrariaria o gabarito. Porém, beleza? Então, a gente pode fazer essa interpretação que, de fato, a água está absorvendo a amônia, beleza? Dá para considerar com algumas ressalvas, né? E a gente mantém aqui a resposta letra A. Certo? E assim a gente terminou então aqui a prova de Química desse concurso de oficial bombeiro militar do Amapá. Dê o like no vídeo se você ainda não deu o like até agora. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe aí para os seus amigos que fizeram a prova também, para aquele amigo que quer verificar onde foi que errou, não é? Você querer discutir um pouquinho aí. E me siga para mais conteúdos como esse aqui sobre provas de concurso de física, química, matemática, raciocínio lógico. Temos biologia aqui no canal também, aí com o nosso colaborador, professor Marcos, né? Então, é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima. Valeu!